As pessoas associam as casas americanas ao steel frame, mas na verdade aquelas casas dos irmãos à obra são de wood frame. Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e tô aqui hoje para te contar todas as vantagens e desvantagens do wood frame. Você já é inscrito aqui no canal, né? Não? Sério? Então corre lá, se inscreve que ainda dá tempo de ficar por dentro de todas as novidades que a gente traz por aqui. Primeiro de tudo, eu quero fazer uma pergunta. Por que vocês acham que eu nunca falei sobre o wood frame aqui no canal? Porque eu não conhecia? Porque eu não gosto? Enfim, pausa o vídeo, escreve pra mim nos comentários por que vocês acham que eu nunca falei de wood frame por aqui. Eu vou fazer umas explicações e depois eu vou voltar pra responder essa pergunta, que uma coisa tá ligada na outra. O sistema wood frame é muito parecido com o steel frame. A única diferença é que no steel frame a gente usa perfis de aço e no wood frame a gente usa perfis de madeira. Então são sarrafos de madeira, tábuas com a espessura bem definida, bem certinho, extremamente bem aparelhados, eles são mega retinhos e muito bem tratados, porque a gente sabe que madeira é matéria orgânica que se decompõe, deteriora, então a gente precisa de um tratamento para essa madeira para que ela seja antifungo, anticupim e para que ela não envergue, para que ela tenha uma estabilidade. Então é uma madeira tratada e muito bem aparelhada. Então os dois sistemas são irmãos quase gêmeos, só que um usa aço e o outro madeira. E a madeira, ela é muito resistente também. A gente pode vencer grandes vãos, a gente pode montar uma treliça com a madeira. Ela é muito resistente mesmo. Eu não vou dizer que é tão resistente quanto o aço, porque o aço com um perfil muito menor e uma seção muito menor vence um vão maior. Mas a questão de vencer grandes vãos, é possível a gente fazer cálculos e com uma estrutura em madeira vencer grandes vãos também. Agora sim, eu vou voltar na pergunta que eu fiz lá no início. Por que eu nunca falei de wood frame aqui? Porque eu tinha receio com relação à madeira, a procedência da madeira. Eu nunca falei, nunca trouxe aqui, porque eu nunca tinha visto por mim mesma fornecedores confiáveis, madeira confiável, para que eu pudesse dizer para um cliente meu, olha, pode fazer em wood frame que vai dar certo. O Brasil é um país muito úmido e em algumas épocas muito seco, então a madeira sofre com essa variação de umidade, secura. Quem tem janela de madeira em casa sabe do que eu tô falando. Na época que é muito úmido, a janela dá aquela encrencadinha e quando tá muito seco, a madeira retrai e ela abre livremente. Agora imagina se a gente tem janela que encrenca, se a gente tem madeiramento de telhado que fica todo torto. Imagina isso acontecendo com a estrutura de uma casa. Pior do que isso, imagina isso acontecendo com a estrutura de uma casa que eu projetei. Nem nos meus piores pesadelos eu já pensei nisso, tá? É uma coisa que não dá nem pra pensar, nem pra cogitar, pra considerar. Então por isso eu nunca tinha falado aqui no canal sobre o wood frame. E só que eu também nunca deixei de pesquisar isso. Por quê? Porque o Brasil é grande produtor de madeira de reflorestamento. A gente tem esse material disponível em abundância. Eu só não tinha certeza da qualidade do tratamento e da procedência da madeira. Hoje, depois de muita pesquisa, de muito ir atrás e buscar, eu tenho sim conhecimento de alguns fornecedores muito confiáveis de madeira. E hoje eu já considero a possibilidade de fazer casas em wood frame. E não adianta vocês me perguntarem aqui nos comentários, qual é o fornecedor e tal. Eu não vou dizer porque assim, eu não sei do A, do B, qual é melhor, qual é pior. O que eu posso dizer é assim, existe sim fornecedores no Brasil confiáveis e eu tô indo atrás deles e logo eu vou indicar, logo eu vou trazer aqui no canal um projeto em wood frame e aí sim eu vou poder dizer do fornecedor A, do B e tal, mas vocês sabem que eu tenho muito cuidado para fazer alguma indicação de fornecedor de marca, porque eu preciso ver que o negócio deu certo primeiro para depois trazer aqui, porque isso é muito sério. É muito sério para mim alguém sair dizendo aí depois, mas a Karina indicou isso daqui e não funcionou, então eu tenho muito medo disso. Agora, respondida essa pergunta, vamos às vantagens e desvantagens do wood frame. Gente, eu quero deixar claro uma coisa, eu vou comparar o wood frame com o steel frame, esses dois sistemas muito parecidos, eu vou comparar esses dois, porque a comparação entre steel e wood com alvenaria, eu já falei aqui no canal, e eu não vou falar muito mais sobre o sistema wood frame como é, porque é muito igual ao steel, e aqui no canal vocês sabem, tem 1 milhão de vídeos falando sobre como é o sistema. Então eu vou fazer essa comparação, se você quer saber mais como
como é o wood frame, procura no canal os vídeos sobre steel, a mesma coisa só que substitui aço por madeira. Então vamos lá. A primeira vantagem que eu acredito do wood frame é que a madeira é um material que a gente tem em grande quantidade aqui no Brasil e ela sofre menos variação de preço do que o aço. Nesse ano aqui, nessa crise que a gente está vivendo, esse vídeo está sendo gravado em agosto de 2020, em plena pandemia, e nesse ano, com essa crise, o aço já teve reajuste 2 vezes e ainda vai ter mais um reajuste em breve. Então, acaba ficando complicado. Você orça uma casa em steel para um cliente, a hora que ele vai construir, porque entre você orçar e a obra começar, tem um tempo aí, não é coisa assim, ó, de um dia pro outro. Então você orça, ele tá ali se planejando para uma coisa, a hora que você vai comprar, o aço subiu de preço. Isso é bem complicado e o aço tem variado muito o preço. A madeira sofre menos essa variação. Com esses reajustes do aço, a madeira hoje é mais barata do que o aço. Então hoje, uma casa em wood frame fica mais barata do que uma casa em steel frame. Não é muito mais barato, tá? Não é uma coisa assim, nossa, vou gastar metade do que eu ia gastar. Não é isso, mas é um pouco mais barato sim. A madeira usada pro wood frame é pinus ou eucalipto de reflorestamento, certificado, tá? Tem que ser tudo direitinho. Aí, então, essa madeira, ela passa por um processo de secagem, ela tem que ser seca, né? Quem já viu o que encrenca as janelas e madeiramento de telhado é usar madeira verde, como o pessoal fala, ou madeira que não passou por processo de secagem. Então, essa madeira passa por uma autoclave, ela passa por processos químicos também, que vão impregnar essa madeira de químicos que vão deixar ela resistente contra fungo, cupim e todas essas coisas que atacam madeira. E aí sim, daí essa madeira, depois de tratada, ela vai ser serrada com precisão milimétrica. Tem uma foto aqui que vocês vão ver que elas vêm no pallet, assim, perfeitas, assim. E não basta elas virem no pallet perfeitas, elas têm que permanecer assim durante a vida útil delas. Então não é igual caibro que você compra para telhado, caibro e ripa, que eles vêm meio torto, assim, e que não tem problema pro telhado. Tem, né? Mas o telhadista consegue montar o telhado com a ripa meio torta, ele desentorta na hora de colocar, mas pro wood frame não serve. São madeiras perfeitas, com precisão milimétrica, todas do mesmo tamanho, porque senão imagina, se uma vem com uma largura, outra com uma largura milímetros maior, a hora que a gente for plaquear, colocar as chapas, a parede vai ficar ondulada, então não dá. Então sim, o wood frame é um pouco mais barato do que o steel frame. A segunda vantagem é a questão da sustentabilidade. O steel frame é um sistema construtivo sustentável e limpo também. Eu considero aqui o wood frame pouco mais sustentável do que o steel, porque a gente tem uma madeira de reflorestamento, é uma madeira que é plantada para isso, a gente tem menos impacto no meio ambiente do que com a produção de aço. Na minha visão, os dois sistemas estão ali muito parecidos na questão sustentabilidade, mas eu acredito que a madeira ganha um pouquinho, bem pouco, mas ganha um pouco. Agora, eu vou falar aqui de uma questão intermediária que não é nenhuma vantagem nem uma desvantagem, porque os dois sistemas estão no mesmo pé, que é a questão de normas brasileiras. Hoje a gente não tem normas brasileiras, a BNT, suficientes para steel frame nem o wood frame. A gente tem normas para tratamento de madeira, como a madeira deve ser preparada e preservada, é esse o termo, tá? A madeira passa por um tratamento para ser preservada. Então, alguns fornecedores chamam de, você vai entrar no site deles, eles vão falar assim, eucalipto preservado. Esse é o termo da norma. Então, existe norma para isso e existe norma para perfil de aço galvanizado. Então, tem norma dizendo qual é a camada de zinco que tem que ter o perfil para ele poder ser usado para steel frame para durar 100 anos e nananã. Então, a gente tem as normas para os perfis, mas para o sistema construtivo não. Só que as normas, tanto de wood frame quanto de steel, elas estão em andamento. Elas estão sendo feitas e vão ser lançadas em breve. Quem constrói com steel e wood frame está muito animado. Mesmo nós, profissionais que trabalhamos com isso, a gente está bem ansioso, esperançoso pela chegada das normas que vão dar um norte para todo mundo, para financiamentos da Caixa. A Caixa, por exemplo, vai poder se basear muito nas normas para exigir os padrões da construção. Então é uma coisa que a gente está muito esperançoso, que ainda não existe, e isso acaba sendo uma desvantagem, né? Porque quando eu coloco num projeto, por exemplo, projeto de steel, né? Usar na estrutura perfil normatizado.
certificado, eu tô garantindo que a construtora precisa usar um perfil que se adeque na norma naquela categoria. A madeira, a gente pode se garantir desse jeito, a madeira preservada ou tratada que atenda a norma de número X, mas a norma para o sistema construtivo como um todo é muito importante, a gente está aguardando ansiosamente o lançamento, aí a chegada dessa norma. E a desvantagem do wood frame é justamente aquela que eu já falei quando eu respondi a pergunta e enfim, é a procedência da madeira. A gente precisa saber se é uma madeira confiável e assim, infelizmente a gente sabe que no Brasil as coisas são um pouco complicadas, às vezes você pede uma madeira que atende a norma para preservação de madeira e você compra uma madeira que atende a norma e depois de um tempo essa madeira deforma e acontece algum problema com ela. Essa é a maior desvantagem e o maior medo que eu tenho. Então, se eu vier indicar para algum cliente o sistema wood frame, eu com certeza vou me preocupar demais em ir atrás dos fornecedores, ter certeza de que aquela madeira é de boa qualidade, que ela dura muito tempo, eu vou querer saber onde ela já foi usada, visitar a obra que já foi usada com ela e com certeza eu vou falar pro cliente, compra desse fornecedor ou daquele, porque eu me certifiquei. No mais, gente, é questão de gosto. Você adora madeira? Wood frame pra você. Você não pode nem ouvir falar em madeira, não quer nada de madeira na sua casa? Steel frame pra você. Era isso que eu queria trazer nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários que eu vou responder e te vejo no próximo vídeo. Tchau!